dar início ao nosso estudo já um pouco atrasado, devido a questões aí de trânsito. E hoje ainda continuando a temática depressão e obsessão, como se libertar. Aqui nós temos visto tanto o lado profilático, preventivo, como também o terapêutico para tratamento. Sempre dentro de uma perspectiva espírita da abrangência do enfoque. Mas vamos aqui ver a introdução, que tem tudo a ver com o nosso tema. Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas na experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações. Está no capítulo 110 do livro Fonte Viva. E tem muito a ver com o tema como nós iremos tratar hoje, sobre obsessão e depressão, a terapêutica profilática. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Veja só. Emmanuel aqui se refere a esse fato de forma muito lógica, porque todos nós trazemos nos esforços evolutivos as experiências malogradas do nosso passado, naquela área que a psicologia designou de inconsciente. Então, todos nós sofremos o impacto do esforço evolutivo e da superação dessas experiências de vícios, de desequilíbrios que se instalaram na nossa mente através das reencarnações. Então, não há como não observar a questão das tentações como sendo reflexos de retorno ao erro, ao crime ou ao vício que qualquer um de nós tem em qualquer época de sua vida. Mas aí Emmanuel continua dizendo: afrontar obstáculos gratuitos e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tudo isso dentro de um mundo de provas e expiações onde todos nós estamos temporariamente localizados. Atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas. O que Emmanuel aqui se refere é o seguinte: é natural que todos nós esperemos e contemos com dificuldades ao longo da nossa encarnação. Tratando de observar elas e trabalhar elas de forma equilibrada, positiva, no campo de aprendizagens, de lições indispensáveis ao nosso crescimento, e não de aberturas a campo de revolta ou de desequilíbrio que levam aos tormentos da depressão e das obsessões. Continuando, ele vai dizer ainda: entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações. Aqui Emmanuel vai se referir àquilo que nós estamos trabalhando no estudo dessa noite, que é o esforço de vigilância e oração associados de forma positiva a uma consciência desperta. Essa consciência desperta, que é a forma eficaz de superarmos os erros, vícios e desequilíbrios do passado, se estabelece num campo de vivência renovada do que agora nós sabemos ser certo. Eu quero lembrar a todos nós que isso não é fácil. Primeiro porque é o seguinte: as estruturas de erros,
de desequilíbrios e de vícios que nós temos no passado, elas tiveram 3 áreas de somatização: a mental, a emocional e a vivencial. Por exemplo, qualquer um de nós que tenha tido algum vício numa encarnação passada, e isso é muito provável, esse vício tem uma realidade de 3 aspectos na nossa mente. A gente pensou, sentiu e vivenciou. Para que agora a gente ressignifique o que já houve no passado, nós temos que renovar pensamentos em toda a área da nossa mente e do psiquismo nosso, esforço de sensibilização à renovação e vivência. O que só é possível de forma eficaz de nós praticarmos na medida do nosso esforço de despertamento consciente do que a gente sente, do que a gente pensa e do que a gente faz. É esse trabalho de renovação que nós somos chamados na atual encarnação. E é por isso que não é fácil. Muitos de nós, sobretudo através das luzes que o Espiritismo traz, ilumina a mente e até se sensibiliza aos valores novos, mas depois é imprescindível que parta para o campo da vivência, porque senão não vai conseguir ressignificar seu passado. E vai estar sempre no campo de dúvidas, de conflitos, de muitas vezes faz o que é certo, mas em outra ocasião já não faz, porque não recebeu, por exemplo, reconhecimento ou gratidão. Faz o que é certo até o momento em que não foi enganado. Quando é enganado, se revolta, abre até campo para uma depressão e não faz mais o que é certo. Então, tudo isso é possível na experiência atual nossa. E é por isso que esse trabalho de renovação exitoso não é fácil. É toda uma proposta de renovação que nós agora somos chamados à prática através da doutrina espírita. Então, vamos agora entrar na nossa temática. Depressão e obsessão, como se libertar, ainda é a continuação do estudo da semana anterior. É um capítulo bastante extenso. Para termos uma ideia, ainda temos aí umas 50 páginas para sintetizar. Teremos ainda algumas aulas em cima da questão da libertação. Porque essa libertação, como eu falei a princípio, ela tem a ver também com o caráter preventivo, de se evitar entrar na questão da depressão e da obsessão. Então vamos agora ao primeiro item de hoje. Usar a razão consciente para controlar os pensamentos automáticos, subconscientes, que se tornam crenças limitadoras, em pensamentos conscientes, transformando limitações em oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Vamos aqui fazer algumas observações para aprofundamento disso aí. Olhe, usar a razão consciente para controlar os pensamentos automáticos. Porque é assim, o subconsciente nosso, em termos de psicologia, é aquela camada que está logo abaixo do consciente. Em termos genéricos, se coloca inconsciente, subconsciente, consciente, subconsciente e inconsciente. No subconsciente, que é onde nós somos chamados a trabalhar todo um campo de renovação mental para depois a sensibilização e a vivência, é aonde, se nós não estivermos atentos, somos alvos dos comportamentos condicionais ou reflexivos. Quando olha, a gente age de um modo para depois pensar e se arrepender, porque agiu sob o impacto dos condicionamentos que estão no subconsciente. É isso que faz com que muitas vezes, e sobretudo nos momentos de raiva ou de emoções descontroladas, a gente não age da forma ideal e mais adiante vem arrepender-se.
Por quê? Não ressignificou esse material no seu subconsciente. Essa ressignificação que, para ocorrer de forma eficaz, é preciso a gente, ao longo do dia, trabalhar o despertamento da nossa consciência. Como? No último encontro que nós tivemos aqui, eu vou lembrar a vocês, a gente falou sobre o quê? Em várias ocasiões do dia a dia, nós temos momentos de parar e dizer: como eu estou me sentindo agora? De fazer certas autoanálises, para ir direcionando de forma consciente o seu estado emocional, mental, e não estar sendo alvo das intromissões externas que parecem determinar os nossos estados íntimos. Eu digo assim que parece determinar porque eles só determinam devido à passividade nossa e os hábitos de estar vivendo e agindo de forma inconsciente. Ou seja, já a pessoa começa a trabalhar na segunda-feira e já vai um pouco descontente, porque gostaria que a segunda fosse o prolongamento do domingo. Quando você vai trabalhar descontente, você já está abrindo uma área de subconsciência negativa sua, onde as emoções de certa intranquilidade, de certa desarmonia, já estão se instalando. E aí você começa o trabalho que você não vê a hora acabar. Você está pronto, de forma condicional, a agir negativamente. Você não está bem, você não está no momento, em termos de espaço e lugar. Você está no trabalho e gostaria de não estar lá. Você está sendo chamado a vivenciar a segunda que você queria que fosse o domingo. É uma atrapalhada. Nessa atrapalhada é que nós abrimos campos à evocação dos estados mentais e emocionais negativos. É muito diferente de, por exemplo, se alterarmos esses automatismos do subconsciente, por exemplo, e trabalhar na segunda-feira com um pensamento do seguinte tipo: graças a Deus estou com saúde e posso iniciar meu trabalho na segunda-feira. Isso aí já é um estado de certa gratidão que evoca condicionamentos novos e positivos. E para se fazer isso é preciso o quê? Estar atento ao que a gente pensa e ao que a gente sente durante o dia a dia. Então, ter momentos variados no dia a dia de autorreflexão, de dizer: como é que eu estou agora? E analisar o seu estado íntimo para não justificá-lo com circunstâncias externas que, na verdade, não devem determinar nosso estado íntimo. Então, não é porque é uma segunda-feira que eu vou estar me sentindo, se eu trabalhasse ainda de forma regular, de eu estar me sentindo contrariado, porque toda semana tem segunda-feira e você vai estar toda segunda-feira contrariado. Se você disser que vai, você ainda não acordou para esse trabalho de ressignificação, de autocontrole, de formação de hábitos novos, que serão, entre outras coisas, eficazes para evitar os processos de depressão e de obsessão. Então, voltando aqui ainda o texto, que se torna em pensamentos conscientes, que é isso que eu estava exemplificando, transformando limitações em oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Como é isso? É aquele aspecto que nós sempre somos chamados a trabalhar de toda ocorrência ou situação é oportunidade de aprendizado, mesmo que seja uma situação amargosa. Então, estar atento e disposto a perceber ao longo do dia a dia oportunidades de crescimento, de despertamento espiritual, é isso que aqui nos é proposto, transformando limitações em oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Então, essas limitações podem ser
o horário imposto para o nosso trabalho regular, aí você estando no trabalho de forma satisfeita, consciente, vai aproveitar todas as circunstâncias que ali se desenvolverem para crescer espiritualmente. Isso aí é um trabalho de ressignificação que a gente é chamado a fazer. Continuemos. Usar também a razão para controlar as emoções primárias, transformando-as em sentimentos nobres, que nos auxiliem a razão, em vez de bloqueá-las. Esses são os objetivos principais da razão associada à ação da vontade consciente. Vamos aqui analisar a partir das primeiras linhas. Usar também a razão para controlar as emoções primárias, transformando-as em sentimentos nobres. Quais são as emoções primárias? Medo, raiva, ciúme, prepotência, tudo isso são emoções primárias, ególatras, que aqui nós somos chamados a transformá-las em sentimentos nobres. De que forma? Que nos auxilia a razão em vez de bloqueá-las. Ou seja, se em determinadas circunstâncias do dia eu sou tomado por uma emoção de contrariedade ou de raiva e percebo, a forma eficaz de resolver essa emoção negativa é substituindo ela por uma positiva, não é bloqueando ela. É substituindo. É aquela situação que algumas vezes aqui nós já compartilhamos de, por exemplo, alguém tem uma atitude injusta com você no trabalho, já que a gente está citando muito aqui o trabalho, pode ser o seu chefe ou a sua chefe, e toma aquela atitude injusta, que a princípio você ficaria revoltado ou até com raiva. Mas percebendo que isso é uma emoção primária e negativa, você substitui pelo sentimento nobre da compaixão, da piedade, e passa a olhar aquele tratamento, aquele chefe, de forma a ter pena dos desequilíbrios que certamente ele tem nele e que está tentando extravasar sobre você. Essa substituição é esse trabalho de controle do uso atento da razão sobre as emoções primárias, em vez de bloqueá-las. Porque quando a gente bloqueia, a gente somatiza, muitas vezes até em doenças. E isso acontece com muita gente. Quando, por exemplo, por força de hierarquia no trabalho, não pode expressar a raiva contra o chefe ou contra o superior, mas guarda a raiva dentro de si e somatiza em doença. Mas se faz esse trabalho de redirecionamento, aí você resolve o mal pela raiz, que é o estabelecimento de um sentimento nobre, no lugar daquela emoção primária. Esses são os objetivos principais da razão associada à ação da vontade consciente. Então aí está o exemplo da prática dessa razão associada a estar consciente, tá? Dono do que pensa e do que sente, assumindo a responsabilidade pessoal sobre a nossa vida. Todo o processo de mudança parte da razão, a vigilância interior que o autoquestionamento proporciona. A razão é a faculdade mais nobre do ser humano, desenvolvida em milênios de evolução. Por isso, a balizadora da transformação. Vejam a importância que nós somos chamados a ter sob o uso da razão, equilibrada e consciente. Do uso da inteligência, da lógica sobre o que nos acontece
de tal maneira a canalizar a forma melhor e mais benéfica para nós, para os outros, para a sociedade. Então, todo o processo de mudança parte da razão, a vigilância interior que o autoconhecimento proporciona. E mais adiante, quando aqui diz que é a faculdade mais nobre do ser humano. Então, nós somos aqui chamados a atenção de dar o devido valor ao uso da razão no direcionamento do que a gente quer, do que a gente pensa e do que a gente sente. Quando damos vazão a emoções primárias, como a raiva, o medo, a insegurança, a rebeldia, etc., a razão fica bloqueada. Uma pessoa com ódio, por exemplo, não consegue refletir de forma racional e acaba agindo por impulso, com base em pensamentos subconscientes. Aquilo que nós tínhamos refletido aqui atrás, né, de que se nós nos permitirmos ser tomados pelas emoções primárias, a nossa razão fica cega. E a gente se vê tomando atitudes e ações que mais adiante se arrependerá delas. É fundamental tomarmos consciência do que queremos. Eu quero verdadeiramente mudar? Se eu quero, eu posso. Eu consigo, eu sou capaz de realizá-lo. A partir do autoquestionamento, estudado anteriormente, que faz com que a pessoa realmente queira, superando o auto-engano. Então, aqui o que nós destacamos como importante na nossa reflexão é perceber até que nível de autocompromisso nós temos conosco mesmos, em querer estar estabelecendo uma linha de pensamento, de conduta, de emoções e de sentimentos que estejam em harmonia com o nosso real desejo de felicidade e de paz de consciência. Então é preciso que a gente, através de uma reflexão e decisão em cima disso, assuma a atitude da mudança constante e paulatina do que nós antes tínhamos como certo e que agora percebemos que não é certo. Eu quero aqui lembrar a todos nós que já é estabelecido de forma definida pela chamada neurociência que todas as emoções primárias, que aqui foram citadas anteriormente algumas, ao nós permitirmos a vivência delas com certa constância, automaticamente nós criamos em nós um campo de desequilíbrio energético, que o primeiro sistema que é atingido é o sistema imunológico, que vai abrir portas a uma série de outras doenças. Então a questão aqui é só uma. Se a pessoa já estiver trabalhando um certo nível de auto-amor, de auto-respeito, né, de autoestima, ela tem que estar resolvendo o seu campo de emoções primárias logo, na área da ressignificação e das mudanças que nós estamos aqui refletindo a respeito disso. Porque não há como nós dispormos de um nível, de uma qualidade razoável de saúde física, psíquica, espiritual, se ainda acharmos que é coerente, lógico e humano estar expressando ódio, raiva, inveja e toda a série de descendentes das emoções primárias. Porque se a gente ainda achar que é assim e faz parte da nossa natureza, nós estamos escolhendo infelicidade e doença para nós mesmos, é somente isso.
Então isso deixa de ser uma questão puramente de ordem moral ou espiritual, é questão de uso da razão e da lógica. Se nós ainda não conseguimos usar razão e lógica a benefício nosso, estamos de forma proposital nos candidatando à infelicidade. Aí cabe a nós estar sempre atento a isso. Quando aqui fala sobre que faz com que a pessoa realmente queira, superando o auto-engano, esse auto-engano aqui eu quero lembrar a vocês, ele se estabelece em todas as falsas justificativas para os nossos estados íntimos de desequilíbrio, justificando-se em coisas, pessoas ou circunstâncias externas a nós. Toda vez que a gente fica, não, eu sou assim porque o trabalho que eu tenho é desse jeito. Não, eu sou assim porque você não sabe as pessoas com as quais eu tenho que conviver. Não, eu sou assim porque a família que eu tenho faz... Toda vez que você usa de justificativas externas para desculpar emoções de desequilíbrio em você, você está se auto-enganando. Somente isso. Porque tudo isso faz parte de um campo mentiroso que o nosso ego acha muito bom usar para não fazer os esforços de autocorrigenda, de autoestima, de despertamento da consciência nossa. Somente isso. Isso é a área do auto-engano. Pois não, Rosalina? É isso exatamente que a gente tem que refletir para resolver. Em parte, a maioria das pessoas trazem um condicionamento do passado encarnatório de ser infeliz e de gostar disso. A gente já trabalhou muito sobre isso nos estudos de Joana de Ângeles. A maioria de nós, até o momento em que a gente se abre ao despertamento espiritual profundo, a gente gosta de sofrer. Às vezes de forma indireta, sutil, mas a gente gosta de se autopiedar, de sempre se achar vitimado das circunstâncias, das pessoas, da família, de seja lá do que for. É hábito milenar nosso responsabilizar os outros. Só agora com a doutrina espírita, na medida que a gente possibilite de fato que ela penetre em nós, é que a gente para com essa loucura, assume as rédeas da nossa vida em termos espirituais e resolve por aderir a ter um nível de plenitude, de felicidade, de bem-estar íntimo que não dependa dos outros, das circunstâncias ou fatos que venham a nos acontecer. Mas para isso é preciso superar o condicionamento desgraçado que a gente traz do passado, porque esse condicionamento foi estabelecido pelo materialismo, de onde todos nós viemos. E aí é um trabalho que a gente precisa, porque mesmo conhecendo o Espiritismo, eles predominam porque eles foram repetidos ao longo de muitas encarnações. Vamos continuar ainda aqui, último slide pelo horário, apesar que hoje nós começamos um pouquinho atrasado, vamos terminar aí pelo menos 10 minutos após as 9 horas. É imprescindível o exercício do autoquestionamento para nos autoconhecermos e posteriormente trabalharmos o autodomínio e a autotransformação. Saber como mudar e o que realizar para que a mudança aconteça.
aqui nós já estamos começando a entrar numa parte mais prática de orientação sobre esse trabalho de recondicionamento que nós somos chamados a fazer. Porque não é fácil. Basta a gente se lembrar que inúmeras vezes, quando nós participamos de um estudo como nós estamos aqui, ou de uma palestra espírita que nos envolve muito, a gente sente uma energia, um fortalecimento que não consegue chegar às portas de casa. Porque aí as impregnações dos hábitos e do magnetismo materialista que está aí envolvendo todo mundo, nos puxa para baixo. Então, é um trabalho que exige vigilância, oração, constância e compromisso conosco mesmo. Porque é só nessa linha que a gente consegue, de fato, despertar em um nível de consciência que nos beneficie de forma mais constante, que é o que nós tanto queremos. Mas vamos aqui analisar esse texto. Quando começa aqui dizendo é imprescindível, não existe outra alternativa que não seja o exercício do autoquestionamento para nos autoconhecermos. Olha, a gente só consegue trabalhar o autoconhecimento, como havia citado aqui, usando ao longo do dia autoquestionamentos conosco mesmo. Porque senão, como acontece com a maioria das pessoas, elas passam o dia sendo levadas pelo que ocorreu no mundo externo. Se tivesse sido um dia que correu tudo muito bem no trabalho, na família, elas chegam à noite e se sentem, de certo modo, satisfeitas. Mas se, como normalmente é o que mais ocorre, houve vários altos e baixos, e ao chegar ao final do dia, o resultado que a pessoa tem, mesmo que ela não faça qualquer auto-questionamento, é de que foi nada mais do que mais um dia que não lhe marcou em nada em termos positivos ou espirituais. É isso que nós somos chamados a trabalhar e evitar. A gente não pode ou não deveria passar um dia de 24 horas, dia e noite, sem que no final do dia a gente pudesse ter um mínimo de reflexão e perceber o que é que houve de positivo, de benéfico, de crescimento espiritual, de despertamento. Afinal de contas, é um trabalho diário que vai se somando ao dia seguinte. Não precisa dizer que para a grande maioria das pessoas, quando vai se aproximando o final de ano e fazem uma autoverificação rápida, chegam àquela expressão muito comum: foi mais um ano que se passou. Com a série de dificuldades ou de situações, mas que parece que o denominador mais comum foi a rotina, os hábitos e os condicionamentos que tomaram conta ao longo de todos os dias do ano. É claro que na medida em que, como está sendo proposto a nós aqui hoje, nós estejamos mais atentos dia a dia aos nossos estados íntimos, nós poderemos chegar ainda ao final de ano e, ao fazer uma autoverificação, ter uma noção mais substancial do que fez ao longo do ano, em termos de ter estado mais atento, ter aproveitado mais as horas, o trabalho, as atividades, a família, as situações que a gente viveu no dia a dia, terem mais consistência. E a gente dizer: não, eu me lembro razoavelmente do que andou ocorrendo e eu tenho dentro de mim um saldo bem positivo em termos de vivência
de ter realmente vivido esses dias. Trabalharmos o autodomínio, a autotransformação, saber como mudar e o que realizar para que a mudança aconteça. Então, em termos espirituais, nós somos chamados a fazer um trabalho que é um trabalho real, trabalho do autodomínio e da autotransformação. Basta fazermos aqui uma rápida lembrança de que ao longo das nossas experiências encarnatórias para trás, nós andamos submetidos constantemente a ações instintivas, primárias. Comer, dormir e, para algumas pessoas, fazer sexo e repetir as coisas dia a dia, sem que tivesse tido maior nível de consciência, de despertamento espiritual ao longo do dia. Então, é isso que tem a ver o autodomínio e a autotransformação. Porque agora nós somos candidatos à maioridade espiritual. A maioridade espiritual que tem tudo a ver com estarmos espiritualmente acordados, conscientemente despertos, aproveitando mais o sabor de cada dia e de cada hora. Ao tomarmos uma iniciativa, por exemplo, de vir a um centro espírita, assistir a uma reunião, estarmos aproveitando cada momento em termos energéticos, perceptíveis, de consciência, de aproveitamento daquele tempo. Vamos agora para o último slide de hoje, slide 7. Contudo, não basta também saber como e o que realizar. É necessário sentir que se deve realizar a mudança. Se não sentirmos que devemos realizar o processo de mudança, ele não ocorrerá. É preciso sentir no coração para realizar a mudança. Vamos analisar esse slide, o último slide do estudo de hoje. Então, aqui nós somos convidados a um segundo passo em termos desse propósito de renovação. É de que não basta saber como e o que realizar em termos de transformação emocional, espiritual. É necessário sentir o que deve realizar a mudança. E de onde é que vem esse sentir? Esse sentir, ele nasce, a princípio, de todo o nosso campo de renovação mental, que agora nós começamos a trabalhar, sobretudo com o conhecimento do Espiritismo. Porque o conhecimento da realidade espiritual, em termos de propósitos, de metas e de objetivos, que a doutrina espírita nos dá, é muito diferente daquilo que nós tínhamos recebido de promessas em religiões que antes estivemos envolvidos. Para refletirmos sobre isso, vejam só. Ainda, muitos irmãos nossos, cristãos, católicos e evangélicos, e de outras doutrinas não cristãs, têm uma expectativa de paraíso, de reino dos céus, de vida espiritual. De que modo? Deixa eu dizer a vocês, sintetizando qual é o modo. Satisfação máxima dos instintos e necessidades humanas que tinham durante a sua vida encarnatória. É esse mesmo. Então, há propostas de algumas religiões evangélicas que, por exemplo, diz assim: o reino dos céus que eles aguardam é um reino onde o leão
e o cordeiro vivem juntos, se alisando, e nenhum quer comer o outro. Aonde vai ter muita comida e abundância, veja só como é a história. Comida e abundância quer dizer, é satisfação dos instintos, o máximo. Esse é o reino dos céus que eles querem. E que muita gente espera. Espera alguns que aconteçam na Terra ou em outro planeta. Esse é o reino dos céus. Agora veja, qual é... Oi. Hã? Agora vejam como é diferente. Vejam como é diferente a essência da proposta de vida espiritual, de reino dos céus que nós aprendemos no Espiritismo. É a atuação desperta de consciência em ajudar, auxiliar e ser intermediário ao máximo do bem para os outros. Vejam como é, o que é proposto pela espiritualidade elevada para o espírita. A pessoa está no espiritismo, está se esforçando por se melhorar, por renovar-se interiormente, e o que é dito a ela em termos de felicidade que ela pode almejar se chama trabalho e serviço, e que ela se sinta bem planificada em relação a isso. E realmente o Espiritismo não engana ninguém. Quem está na doutrina espírita, em todo esse trabalho de sensibilização à proposta do Cristo, sabe que é isso que é ensinado. Se isso é ensinado para nós, quando desencarnarmos, o que é que nós estamos esperando ainda nesse período de experiência encarnatória em termos preparativos? Sensibilização àquilo que nos aguarda. Apesar de que tem muito espírito que acha que fazendo a campanha que trabalhando na sua ou qualquer outra atividade vai consolar, né? E o espírito é difícil isso. Na verdade, aqueles que pensam assim perdem, inclusive, um proveito que já haveria de imediato se estivesse fazendo essas atividades plenamente envolvido com elas, né? Porque ainda chegam em busca de fatores externos para preencher eles internamente. Não aprenderam de que os fatores externos são instrumentos para que o espírito utilize e cresça, e não para que fique dependendo deles. Mas aos poucos isso vai sendo trabalhado pela doutrina espírita dentro de cada um. Mas aqui, ainda voltando ao slide para finalizarmos esses comentários, é preciso sentir no coração para realizar a mudança. Como é isso? Vejam só. O coração nosso está envolvido, sabe com o quê? Com o sentimento do prazer e da satisfação instintiva ao longo de diversas encarnações. Então, em diversas encarnações, o que a gente sempre sentiu, quis sentir e se propôs, foi aquilo que promovia um prazer imediato, fisicamente falando. Para que agora nós nos renovemos nessa proposta que é colocada aqui como profilaxia para evitar depressão e obsessão, é o que? Trabalhar sentidos novos. É preciso que, a partir do conhecimento da realidade espiritual, perspectivas de sensações, de interações, de realidade com o mundo espiritual se patenteie à medida do nosso esforço evolutivo. E isso vai acontecendo na medida em que esse trabalho de renovação mental está sendo feito, em que a certeza da realidade espiritual está sendo trabalhada, na medida em que a gente gasta tempo, dinheiro, energias em atividades profundamente de natureza espiritual,
nós estamos trabalhando um novo campo de sentir, que é a proposta que nós encerramos aqui. A hora já avançou um pouco e continuaremos ainda dentro desse mesmo assunto no nosso próximo encontro de hoje a 8, se Deus quiser. Vamos para a prece de encerramento. Vou pedir a nosso irmão André, que está aqui mais próximo, para ser o intermediário da prece para nós.